a gente não pode deixar de falar um pouquinho sobre a política, né? A gente viu um pouco da história, né? E eu tenho visto um movimento, vamos falar um pouquinho sobre nacional, depois voltamos aqui para nossa cidade, né? Okay. Eu tenho visto um movimento muito fora do normal, né? Eu aprendi a gostar muito da política, hoje não quero mais me envolver na política. Eu gosto de cobrar, gosto de dar a minha opinião, mas não de estar em um partido. Inclusive, não estou, né, em nenhum partido, né? Mas eu aprendi a acompanhar a política e eu nunca vi, nesse período que eu estou aí, um patriotismo tão à flor da pele como está acontecendo agora. Tivemos, inclusive, uma manifestação muito interessante que aconteceu agora, né, dia 7 de setembro, em Carlos Barbosa e Garibaldi, né, uma quantidade de veículos muito grande que participaram. Eu gostaria que você falasse, já que você tem vamos dizer assim, um conhecimento bem maior na área política, se você já viu isso, o que você acha desse movimento que está acontecendo a nível nacional, não só aqui, né? Primeiro dizer que nós completamos no dia 7 200 anos da independência do Brasil. Então a nossa democracia ainda é muito nova. Então se nós falar, por exemplo, se nós comparar com democracias em outros países, elas datam de 500 anos, 600 anos, 1000 anos. Então é lógico que nós ainda vamos passar por algumas turbulências até chegar realmente a uma verdadeira democracia. O que aconteceu a nível de Brasil, e isso sim dentro da minha visão, que não quer dizer que seja a única visão e que seja a visão correta, é que o Brasil, desde a época do descobrimento, ele sempre foi meio que saqueado, entende? Por espertalhões que vieram de fora e foram levando nossas riquezas. Tem muita coisa que ninguém sabe para onde foi parar, né? E foram levando. E tanto que o Brasil ainda hoje continua sendo, a nível de mundo, uma das poucas reservas naturais e, digamos assim, de potencial econômico enorme, que ele é muito cobiçado. Então, a partir daí, surgiu uma série de pessoas, algumas com poder aquisitivos que foram meio que se adonando de algumas partes maiores, outros menores, e uma outra parcela, e até grande, entende, que às vezes tiveram que se contentar com o trabalho, entende, para sustentar, que não é muito diferente do que acontece, digamos, hoje em dia. É só ver as nossas instituições que estão lá, digamos, com salários astronômicos, com gastos não dimensionados. Ninguém coloca, digamos assim, um teto dentro desse sentido, e aonde que o trabalhador que tem que levantar 4, 5 da manhã, 6 da manhã e trabalha até altas horas da noite e trabalha fim de semana e feriado para sobreviver, é o que paga, na verdade, esse benefício de alguns, não que às vezes não seja benéfico, mas de forma demasiada. Então, com certeza veio, depois de muitos anos, nós tivemos, digamos, a intervenção, que na época foi um movimento do povo, muitos dizem que foi um golpe e tal, não teve golpe nenhum, isso a história diz, isso são falácias que às vezes alguns escritores com interesses muito pessoais falam. Foi apenas uma época onde que a bagunça estava meio generalizada, e era praticamente o que estava acontecendo nos finais dos anos de 2017, 2016, entende? Com os desmandos e vindo a público todas as roubalheiras e os desvios que aconteciam dentro da nossas instituições. Então, a partir daí, e aí com esse movimento, principalmente que nós estamos fazendo hoje, com a chegada da mídia, com a chegada da facilidade da comunicação, o pessoal começou a despertar. Teve alguém que teve uma coragem diferente. Eu sempre digo que daqui um pouco é mandado ou tem a bênção de um ser superior, que conseguiu ver, ninguém acreditava, não é porque é A, B ou C, mas está ali, conseguiu resgatar um pouco do patriotismo, daquilo que todo brasileiro tem, ou a maioria tem dentro de si, mas que faltava alguém para puxar. Eu sempre comparo, e é isso, eu joguei futebol e esportes toda a vida, agora já não é tanto, mas antigamente era difícil, e o pessoal aqui sabe que dava um jogo tal que não dava uma briguinha.
Falar nisso, nós temos aí, ó, né, um exemplar aí de alguns times, né? Nós vamos estar aí ao decorrer dos próximos programas, né, falando um pouco sobre uma maravilha que é, né, o esporte aqui o esporte que manteve vivas as comunidades e tudo. Então, o que acontecia para dar uma briga? Todo mundo beirava, gritava. Bom, se ninguém dava um soco, daqui um pouco parava. Não tinha briga. Quando alguém dava um soco, bom, aí era um corre-corre. E eu estou comparando mais ou menos o momento político, o Brasil vive isso aí. Então surgiu alguém que deu o primeiro soco, e aí aí começou a despertar de um lado, do outro lado, e realmente a democracia, olha o que é os Estados Unidos, se baseia dentro da direita e esquerda. Entende? E dificilmente se cria. Claro, o partido de centro, mas isso nós vamos anos ainda para levar um pouco esse sentido, porque a nossa democracia é muito nova. Então, despertou o povo está dentro, digamos, daquela ideia que realmente o que está no momento é o melhor para o país, que tem que continuar, até porque a oposição ou a esquerda me parece que pecou e pecou feio em querer voltar, digamos assim, com alguém que já teve oportunidade, que já esteve na frente e que teve vários desmandos comprovados. Então me parece que ela perdeu a oportunidade de repente criar, na ocasião que esteve no comando, e lá se vão mais de 20, 25 anos, tende alguém que pudesse, esse aqui vai chegar no seu final, nós vamos ter que ter um outro para vir. É aquilo, por exemplo, que eu fiz a nível de política. Eu cheguei num ponto que diz, chega, fiz minha parte, vem a nova geração, vem a novos pensamentos, novas ideias e continue. Então, me parece, ao meu ver, que o Brasil que é muito acirrado, é esquerda e direita, e não vai fugir muito disso aí, mas o povo está esperto, o povo está na rua. E a minha preocupação maior é que não sei, de ambos os lados, como vai ser aceito o resultado das eleições. Pois então, e aí? Torço que não aconteça nada, mas daqui um pouco nós vamos ter logo ali na frente alguma coisa que não seja muito desejada para o povo, mas daqui um pouco seja necessária para uma democracia mais consistente. Verdade. E aí vem a questão, né, que eu fico muito, vamos dizer assim, preocupado, porque eu nunca vi com tanta antecedência pesquisas eleitorais com tanta frequência como tem, né, nesse último, né, para esse agora de 2023, né? 22 para 23, né? Eu nunca vi tantas pesquisas antecipadas. E eu tô te falando isso para poder formular a pergunta, tá? Não dá para entender muito bem a pesquisa dizendo uma coisa, né? E a gente, ao contemplar o que acontece a nível de Brasil, mostrando algo totalmente diferente. A ponto que eu chego a dizer, né, que aos meus olhos, que eu tenho acompanhado, e muitas pessoas até pedem minha opinião, né? Eu chego a pensar que o presidente Jair Messias Bolsonaro pode se reeleger no primeiro turno, pela quantidade maciça de pessoas que o apoiam. Mas aí, o que está acontecendo? Bom, não é difícil para entender o que está acontecendo. Primeiro, toda a questão de segurança cibernética, ela não é 100% segura em qualquer aparelho que tu possa instalar. Segundo, nossas urnas, elas datam de 1996. Faz tempo. Totalmente ultrapassadas. Aí eu pergunto para quem realmente diz que defende a democracia, o que impede que se possa ter o direito do eleitor de ter, digamos, a segurança que naquilo que ele vota, ter o voto impresso. E aí que vem a desconfiança das pessoas, e a minha também não é diferente, eu já participei de várias eleições, e dizem, mas tu ganhou. Não é questão de ganhar ou perder, a questão é de, numa democracia, o voto a coisa mais sagrada é o voto, porque é o voto que conduz as pessoas que conduzem o país. Exatamente. Entende? Então, o que está acontecendo ao meu ver? Bom, estava, porque agora entrou o exército no meio, acho que vai ser uma coisa um pouco mais cautelosa, uma acomodação para que a comunidade lá adiante pudesse aceitar um possível ganho de A ou B, entende, direcionado de repente com alguma manipulação, e isto não venham me dizer que não é possível, porque é possível. Aí tem muitos que dizem, mas a urna não é internet, claro.
Como é que os votos são direcionados da central de Carlos Barbosa para a central de Porto Alegre? Ela chega lá. Da central de Porto Alegre para a central de Brasília. Entende? Então, o que seria mais lógico? Pega cada estado, faz a sua apuração. Soma as apurações e tu tem o resultado final. A partir do momento que tu joga tudo dentro de uma máquina e que tu não sabe quem direcionou o software, aí o pessoal diz, não, mas tem que acreditar. Não, eu não confio em quem está lá no Supremo. Claro. Entende? Eu aceito que é democracia, a legislação é assim, mas não confio. E se tu fizer uma pesquisa, 70% do povo não confia. Mas diretamente, já que estamos entrando no assunto, nós temos contato meio que direto, digamos assim, não com o poder central, mas informações bem direcionadas, até encontros com líderes do governo no Congresso, com candidato, e a pesquisa real que eles têm na mão, por isso que eles estão mais ou menos tranquilos, ela dá em torno de 42, 43 a 57, a 58. Olha, já é uma bem diferente, né? Não vou dizer para que lado que é, sim, tal, sim. Mas a simples movimentação popular que está na rua é isso aí. Então a coisa deverá se direcionar um pouco para esse lado, e eu acho que para o bem do Brasil, que o Brasil está sendo hoje tipo uma balança a nível mundial, principalmente em questão alimentícia. Verdade. Entende? O agro está arrebentando. Quem conhece ou conheceu a Argentina e quem viaja hoje pela Argentina, eu tive colega que tiveram há 15 dias atrás ali, ficaram quase uma semana lá empenhados porque não tinha gasolina para voltar. Para colocar. Por quê? Porque o governo argentino é ele que compra e distribui os combustíveis, como que ele não tem mais crédito. Entende? Onde que ele compra, ele só vende se ele paga adiantado. Nossa. Entende? Com o país sucateado, tem gente lá, amigos que jogam bocha com nós, tal, que eles têm a produção lá, não conseguiram colher a produção porque não tinha óleo diesel para comprar. Que loucura. Para colher.